Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo da Páscoa do ano B. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 5, e nos diz assim: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Amados irmãos e irmãs, eu sou particularmente apaixonado pela primeira carta de São João. Então, sempre que vem uma leitura ligada a ela, eu particularmente gosto muito. Mas antes de começar a explicar, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Para que você possa ajudar esse canal a crescer a cada dia mais. E se você puder, deixe sua curtida, um comentário aqui neste vídeo e também compartilhe com outras pessoas. Meu muito obrigado. Amados irmãos e irmãs, o texto começa dizendo que ninguém deve pecar. Óbvio, né? O pecado é aquilo que nos distancia da vontade de Deus. O pecado é sempre um não à vontade de Deus. Deus nos quer a vida, Deus nos quer felicidade, Deus nos quer na eternidade. E aí o pecado é aquilo que me tira da eternidade. O pecado é aquilo que me tira de uma alegria verdadeira. O pecado é aquilo que me distancia do sonho de Deus para a minha vida. Porém, claro, todos nós vamos acabar pecando, inclusive todos os dias, porque nós somos pecadores. E aí a grande pergunta que fica é o seguinte: e se eu pecar? O texto vai dar uma resposta muito clara. Todo aquele que peca tem um advogado, um defensor, um paráclito, o próprio Jesus Cristo. Ele nos defende diante do Pai. Essa é a grande beleza da ressurreição. Jesus ressuscita e ele agora, em seu reinado, ele está a nos defender diante do Pai. Amados irmãos e irmãs, segundo o versículo 2, vai dizer o seguinte: que Jesus é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso aqui é bem claro o porquê disso, né? Vamos lá. Lá no Antigo Testamento, geralmente quando o povo cometia algum tipo de pecado, algum animal era ofertado em sacrifício, não é? Onde o sangue daquele animal acabava perdoando os pecados do povo. Era assim mais ou menos a visão que as pessoas tinham, certo? Então, a alusão que está querendo ser feita aqui é que da mesma forma que acontecia lá no Antigo Testamento, aconteceu também no Novo Testamento. Ou seja, quando Jesus dá seu sangue por nós, quando ele morre na cruz. Claro, aqui nós temos uma grande discussão, eu não vou entrar nesse padrão hoje, porque senão o vídeo ia ser gigante, e inclusive eu deveria estudar muita coisa em detalhes para trazer aqui até mesmo citações bem específicas do próprio magistério, porque tem sido uma grande discussão, né? Jesus teve que ter morrido de fato na cruz ou não, né? Muita gente fica achando que Deus enviou seu filho para morrer. E aí parece que isso é bem oposto, né? O próprio Papa Bento XVI, Papa Emérito, ele dizia assim: olhe, essa visão de que Deus envia seu filho para morrer é muito oposta, né? Extremamente oposta à visão de que Deus é amor. Porque se Deus ama, ele não quer que seu filho morra. Na verdade, a morte de Jesus está mais para ser uma consequência daquilo que ele acabou tendo que fazer. Ele veio aqui ao mundo para anunciar o reino. E o povo não gosta. Quando não gosta, vão lá e matam, né? Mas é claro que a morte de Jesus não é um erro diante do plano de Deus. Porque Deus sempre esteve no controle do plano. Seu plano, né? Então, a doação de Jesus, que já existia em vida, ela entra no ápice, no ato da cruz. E assim como acontecia no Antigo Testamento, repito, em que os animais eram ofertados ali em sacrifício, Jesus também se oferta no sacrifício da cruz. E aí, amados irmãos e irmãs, diz aqui que ele é vítima não apenas dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. E aí é interessante fazer uma ligação com a primeira leitura, o vídeo já foi ao ar aqui no canal, onde lá na primeira leitura Pedro falava da questão de que foram boa parte ali dos judeus que acabaram então, né, sendo culpados pela morte de Jesus. Mas a gente está vendo aqui que na verdade todos são culpados, eu falava isso na primeira leitura, e Jesus ele morre na cruz pelo pecado de todo mundo. Então a morte de Jesus é uma morte universal, né, garante a salvação do mundo inteiro. Por isso que muitas vezes, enquanto igreja, tem pessoas que têm uma postura extremamente soberba, arrogante,
Como se parece que Jesus ele só viesse salvar a mim porque eu frequento muito a missa, a mim porque eu frequento muito a igreja e por aí vai. Sendo que no final das contas, gente, nós temos que entender que Jesus ele morreu por todos, até por aquele que não acredita. Por isso que, por exemplo, na Sexta-feira da Paixão, na celebração, a gente acaba rezando por até quem é ateu, né? Pelas pessoas que acreditam somente em Cristo, ou que não acreditam em Cristo, mas acreditam em Deus. Nós rezamos pelos judeus, nós rezamos por tantos grupos de pessoas, porque nós acreditamos que a morte, a paixão de Jesus, ela salva todas as pessoas, ela alcança a todos. Continuando o texto, para saber que o conhecemos, ou seja, que a gente conhece Jesus de fato, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Aqui tem um trocadilho interessante. Dentro do contexto bíblico, o verbo conhecer quer dizer ter intimidade. Então, quer saber se uma pessoa tem intimidade com Deus? Olhe se ela guarda os seus mandamentos. Ou seja, guardar quer dizer reter, quer dizer também não permitir com que esses mandamentos sejam deformados, sejam alterados pela onda do momento, podemos dizer assim. Quer saber se uma pessoa tem intimidade com Deus? Veja se ela busca cumprir a vontade de Deus, veja se ela não distorce aquilo que Deus fala, veja se ela é alguém que na sua vida ela busca cumprir aquilo que Deus de fato quer. Essa é uma característica clara de alguém que tem intimidade. Ter intimidade não é só andar com camisa religiosa, ter intimidade não é só escutar música religiosa, ter intimidade não é ter uma biblioteca de livros religiosos, ter intimidade não quer dizer que você vai para a missa todos os dias. Eu posso ir para a missa todos os dias e a minha vida ser o oposto daquilo que Deus quer. Cuidado, né? A gente tem que entender que a intimidade ela é medida por outros artifícios, não pela quantidade de coisas que eu faço. E aí depois, versículo 4 diz assim: quem diz eu conheço Deus, ou seja, eu tenho intimidade com Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Poderia dizer o seguinte agora, né? Quem quer ter uma experiência autêntica do amor de Deus, guarde os seus mandamentos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, gente, é muito óbvio que isso vai acontecer. Você vai sentir o amor de Deus em cada detalhe da sua vida. Olha que grande beleza, não é? Então, coloque isso na sua cabeça. Fazer a vontade de Deus, o amor de Deus vai se realizar de modo autêntico na minha existência. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu finalizo colocando para vocês a grande alegria da Páscoa, né? Tudo isso que essa leitura coloca, de que temos um defensor, de que temos alguém que expiou os nossos pecados, é fruto da ressurreição. Por isso que, para nós, a Páscoa é esse grande momento de alegria, a grande festa dentro da liturgia. Porque no final das contas eu estou celebrando que nós temos um defensor, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós todos os dias. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.